Narrativa. O som de notificação cortou a apresentação na sala de conferência como uma faca. Eu olhei para o meu telefone no intervalo. Um texto da minha esposa. Pensei que era o check-in de sempre, talvez perguntando como a viagem estava indo. Só para constar, falei para todo mundo que a gente tá separado por enquanto. Uma pausa só para entender as coisas. Eu li 2 vezes. Depois uma terceira. Não precisamos conversar. Não podemos discutir isso. Só um anúncio seco. Como se ela tivesse me atualizando sobre uma consulta no dentista. Eu estava 300 milhas de casa numa conferência de trabalho. Ela sabia disso. Sabia que eu ia ficar lá mais 3 dias. E escolheu exatamente esse momento para jogar essa bomba. Meu polegar pairou na tela. Parte de mim queria ligar na hora, exigir explicação, perguntar que porra ela estava pensando. Mas algo me parou. Talvez tenha sido a frase. Falei para todo mundo. Passado. Já feito. Não pedindo permissão. Não pedindo opinião. Só me informando de uma decisão que ela já tinha executado. Eu digitei uma palavra. Obrigado. Depois guardei o telefone e voltei para a sala de conferência. O apresentador estava falando sobre projeções trimestrais. Eu mal ouvi uma palavra. Aqui vai a coisa sobre ser pego de surpresa. Seu cérebro tenta fazer sentido revindo em tudo. Procurando pistas que você perdeu. E quando eu comecei a procurar, elas estavam em todo lugar. 3 meses atrás, ela entrou numa academia nova. Começou a ir 5 vezes por semana, às vezes 2 vezes por dia. Disse que precisava trabalhar em si mesma. Eu apoiei. Achei ótimo ela priorizando a saúde. 6 semanas atrás, ela começou uma noite de meninas toda quinta. Sempre voltava tarde, às vezes depois da meia-noite. Quando eu perguntei, ela ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo controlador, que ela merecia tempo com amigas. 1 mês atrás, eu notei que ela começou a virar o telefone para longe de mim. Sutil, mas lá. Atendendo chamadas em outro quarto. Mandando texto com o brilho da tela bem baixo. 2 semanas atrás, a gente ia jantar junto. Ela cancelou de última hora. Disse que uma amiga estava em crise. Quando eu sugeri remarcar para o dia seguinte, ela disse que já tinha planos. E eu deixei passar. Dei espaço. Confiei nela. Achei que casamento significava não interrogar o parceiro sobre cada coisinha. Acontece que eu não estava dando espaço. Eu estava dando corda, e ela usou para enforcar nosso casamento. O jantar da conferência aquela noite foi tortura. Eu fiquei lá mexendo na comida no prato enquanto colegas falavam sobre estratégias de retenção de clientes. Alguém perguntou se eu estava bem. Eu disse que talvez estava pegando algo. De volta no quarto de hotel, eu chequei o telefone. Nada. Ela não deu follow-up. Não perguntou se eu queria falar. Nem fingiu se importar com como eu recebia a notícia. Porque na cabeça dela, a conversa já estava acabada. Ela tinha feito o anúncio, e minha opinião não entrava na decisão. Eu abri as redes sociais. Lá estava. Um post novo dela, 30 minutos atrás. Uma foto dela rindo com 3 amigas num restaurante moderno no centro. Legenda, às vezes você só precisa de um reset com suas meninas. Um reset, era assim que ela estava chamando. Eu rolei os comentários. A irmã dela curtiu. A mãe comentou com emojis de coração. Uma amiga que eu nunca ouvi falar escreveu, você merece isso, baby. Merece o que exatamente? Aí eu notei mais uma coisa. Ela não estava usando a aliança na foto. Eu sentei na beira daquela cama de hotel por talvez 1 hora, só pensando, não em pânico, não chorando, só processando. Ela apresentou isso como uma pausa para entender as coisas. Mas o jeito que ela executou, o timing, o anúncio público antes de falar comigo, o jantar de celebração com amigas, me disse tudo o que eu precisava saber. Isso não era sobre entender as coisas. Era sobre ela querendo permissão para fazer o que já estava fazendo, com rede de segurança caso não desse certo. Ou por enquanto era a pólice dela. Me manter nos thumb enquanto ela explorava opções. Meu telefone vibrou, um texto do meu irmão. Ei, acabei de ouvir da mãe. O que tá rolando com você e a esposa? Então ela até contou pra minha família antes de me dar um heads up. Perfeito, eu não respondi pra ele também, ainda não. Em vez disso, eu abri o laptop e comecei a fazer uma lista. Contas bancárias, contrato de aluguel, contas compartilhadas, apólices de seguro. Eu não tava sendo vingativo, tava sendo prático. Se ela queria separação, ela ia ter uma. Mas não a versão dela, onde eu fico esperando enquanto ela joga no campo com rede de segurança. Ela disse por enquanto. Eu decidi ali no quarto de hotel que ia fazer pra sempre. Na manhã seguinte, eu levantei, tomei banho, vesti terno, e fui para as sessões da conferência como se nada tivesse errado. Porque tecnicamente, nada tava. Minha esposa tinha tomado uma decisão. Agora eu ia tomar a minha. No intervalo do almoço, eu liguei pro escritório do proprietário, caí na caixa postal, deixei recado dizendo que precisava discutir o aluguel. Quando voltasse para a cidade, que era sensível ao tempo.
Profissional, educado, sem detalhes. Aí eu liguei para um amigo da faculdade que fez direito. A gente não falava há meses, mas ele atendeu no terceiro toque. Faz tempo, ele disse. O que houve? Preciso de conselho sobre processos de divórcio no nosso estado. Eu disse, você tem tempo essa semana. Houve uma pausa. Você e ela. Aparentemente. Eu tenho tempo. Passa no escritório sexta à tarde. Sem drama, sem julgamento, só ajuda prática. Era o que eu precisava. Eu voltei para a conferência, sorri nos momentos certos, assenti nas apresentações, troquei cartões. Ninguém ia adivinhar que meu casamento estava implodindo a 300 milhas de distância. Aquela noite, eu chequei as redes sociais dela de novo. Outro post. Dessa vez ela estava num estúdio de yoga com o mesmo grupo de amigas. Dia 1 da minha jornada de bem-estar. A legenda dizia, jornada de bem-estar. Ela já estava rebrandando a destruição do nosso casamento como autocuidado. Uma das amigas comentou, orgulhosa de você por se colocar em primeiro. Eu fechei o app, desliguei o telefone, sentei em silêncio. Ela queria uma pausa para entender as coisas. Beleza, eu ia dar clareza. Clareza cristalina, permanente, sem volta. Ou por enquanto do plano dela ia ter uma validade bem curta. Sexta de manhã, eu arrumei os materiais da conferência e fiz check-out do hotel. 3 dias de silêncio do lado dela. Nenhum texto de follow-up. Nenhum, você tá bem, ou a gente devia falar. Só silêncio de rádio enquanto ela vivia a melhor vida nas redes sociais. A viagem de volta levou 4 horas. Eu usei cada minuto para pensar, planejar, preparar. Sem música, sem podcasts, só eu e a estrada e uma sensação crescente de clareza sobre o que precisava acontecer em seguida. Eu não fui direto pro apartamento. Em vez disso, dirigi pro prédio de escritórios onde nosso proprietário, um cara chamado Harold Fletcher, gerenciava a empresa de administração de imóveis. Eu liguei mais cedo aquela manhã e ele concordou em me encontrar no intervalo do almoço dele. O escritório dele era pequeno, mas organizado. Fotos de imóveis de aluguel nas paredes. Ele apertou minha mão e apontou para uma cadeira do outro lado da mesa. Então o que posso fazer por você? Ele perguntou, sentando na cadeira dele. Eu preciso terminar nosso aluguel, eu disse. Dar aviso adequado, fazer tudo pelo livro. 30 dias, né? Ele assentiu devagar, lendo minha expressão. Correto. Importa se eu perguntar o que tá rolando? Vocês dois foram bons inquilinos por 3 anos. Casamento tá acabando, eu disse simplesmente. Ela anunciou a separação enquanto eu tava fora da cidade. Eu tô tornando permanente, preciso começar do zero. Harold se encostou na cadeira. Sinto muito ouvir isso. Tem certeza que não quer ficar com o lugar? Eu poderia colocar só seu nome no aluguel se isso for melhor. Agradeço, mas não. Muitas memórias naquele apartamento. Ruptura limpa é melhor. Ele abriu nosso aluguel no computador. Ok, vou precisar que você preencha um aviso de terminação. Como vocês dois estão no aluguel, tecnicamente eu devia notificar ela também. Tudo bem, eu disse. Na verdade, eu prefiro que você faça. Ela tá num retiro de yoga essa semana com amigas. Deve voltar terça. Retiro de yoga, ele repetiu, erguendo uma sobrancelha levemente. Ele imprimiu a papelada e eu assinei onde indicava. Ele fez uma cópia para os registros dele e me deu a minha. Vocês têm até o fim do mês que vem para sair, ele disse. Se precisar de referência para um lugar novo, só avisar. Valeu, Harold. Agradeço por facilitar. Apertamos as mãos de novo e eu saí. Primeiro passo concluído. Ela ia receber uma ligação do proprietário em algum momento da semana que vem. Provavelmente enquanto meditava ou fazia cachorro olhando para baixo ou o que quer que ela estava fazendo para se encontrar. Próxima parada, o banco. Eu entrei na nossa agência por volta das 2 da tarde. A mesma atendente que nos ajudou a abrir a conta conjunta 4 anos atrás me cumprimentou com um sorriso. Boa tarde, o que posso ajudar hoje? Preciso falar com alguém sobre mudanças na conta, eu disse. Ela me direcionou para uma mesa de bancária. Uma mulher na casa dos 50 com olhos gentis e jeito profissional se apresentou como Megan Walsh. Como posso ajudar? Ela perguntou quando sentamos. Minha esposa e eu temos uma conta corrente conjunta. Eu preciso tirar meu nome dela. A expressão de Megan mudou levemente. Ela tinha feito isso antes, claramente. Posso ajudar com isso. Porém, só para você saber, tirar você significa que você não vai ter acesso aos fundos ou atividade da conta daqui para frente. Eu entendo. Vou abrir uma nova conta só no meu nome hoje. Podemos transferir exatamente metade do saldo atual para nova conta antes de eu me remover da conjunta? Absolutamente. Essa é na verdade a abordagem mais comum nessas situações. Ela abriu nossa conta na tela. Parece que tem uns 4.200 na conta conjunta atualmente. Eu assenti. 2.100 para nova conta, então? Perfeito. Deixe eu configurar isso para você. O processo levou uns 30 minutos. Nova conta aberta, fundos transferidos, meu nome removido da conta conjunta.
Limpo, legal, sem drama. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Megan perguntou quando terminamos. Na verdade, a gente tem uma conta poupança também. Mesma coisa, por favor. Ela abriu aquela. 6.800 na poupança. Eu mandei transferir metade para minha nova conta poupança, depois removi meu acesso. Tudo pronto, ela disse, me dando cheques temporários e um novo cartão de débito. Cartão permanente deve chegar em 7 a 10 dias úteis. Eu agradeci e saí. Mais uma peça resolvida. De volta no carro, eu chequei o telefone. Ainda nada da minha esposa. Mas tinha um post novo nas redes sociais dela de 2 horas atrás. Foto de grupo num bar de suco. Todo mundo segurando os motis verdes e sorrindo. Legenda, nutrindo corpo e alma. Eu guardei o telefone e dirigi pro complexo de apartamentos. Nossa unidade era no 2º andar, canto com luz natural decente. Eu na verdade gostava de morar lá. Mas ela estava certa sobre uma coisa. A gente não precisava de uma pausa. Só não do tipo que ela tinha em mente. Dentro, tudo parecia exatamente como eu deixei 4 dias atrás. Pratos na pia da última refeição dela antes de sair. O tapete de yoga dela ainda enrolado perto da porta. Correspondência empilhada no balcão. Eu peguei uma cerveja na geladeira e sentei no sofá. Olhei em volta para todas as coisas compartilhadas que a gente acumulou. A mesinha de centro que a gente comprou junto num brechó. A estante que eu montei enquanto ela me passava parafusos. A foto emoldurada do nosso casamento, ainda pendurada na parede. Aquela foto me incomodava agora. Nós dois sorrindo como idiotas, achando que tínhamos o pra sempre resolvido. Acontece que pra sempre tem data de validade quando uma pessoa decide apertar o reset sem consultar a outra. Eu tirei o quadro da parede e coloquei virado para baixo no armário do hall. Não joguei fora. Não quebrei. Só tirei de vista. Aí eu comecei a olhar papelada. Encontrei nosso contrato de aluguel. Destacou a cláusula de terminação. Encontrei documentos de seguro. Fiz nota para ligar sobre separar apólices. Encontrei extratos bancários antigos mostrando o padrão que eu devia ter notado meses atrás. Os gastos dela tinham aumentado significativamente enquanto as contribuições dela para as despesas compartilhadas tinham diminuído. Saques em ATM de 200, 300 de cada vez. Dinheiro que ia para quem sabe onde para quem sabe o que. Enquanto isso, eu estava cobrindo a maior parte do aluguel, contas, compras. Sendo estável enquanto ela se encontrava. Meu telefone vibrou. Texto do meu irmão de novo. Mãe tá perguntando. O que eu digo pra ela? Eu digitei de volta. Diz que eu tô lidando. Eu ligo pra ela esse fim de semana. Você tá bem? Ele respondeu. Melhor que bem, na verdade. Fazendo movimentos. Isso que eu gosto de ouvir. Me avisa se precisar de algo. Pode deixar. Eu passei o resto da noite organizando. Não empacotando ainda. Só fazendo notas mentais do que era meu, o que era dela, o que a gente comprou junto. Tentando entender a logística de desembaraçar uma vida que estava entrelaçada há 5 anos. Por volta das 9, eu pedi delivery de comida. Sentei no sofá comendo e meio assistindo um programa que eu não estava prestando atenção de verdade. Minha mente ficava voltando pro texto. Só pra constar, falei pra todo mundo que a gente tá separado por enquanto. A crueldade casual ainda me impressionava. Nem a decência de uma ligação. Só uma notificação de texto enquanto eu tava a centenas de milhas, impotente pra responder pessoalmente. E aí ela sumiu pra um retiro de yoga, celebrando a liberdade recém-conquistada com amigas que provavelmente achavam que ela era tão corajosa por escolher a si mesma. O que ela ainda não tinha percebido era que eu tava escolhendo a mim também. Só que minha versão não envolvia smoothies e posts nas redes sociais. Envolvia avisos de terminação e contas bancárias separadas e uma saída limpa definitiva. Ela queria por enquanto. Ela ia aprender a diferença entre botão de pausa e botão de stop. Eu terminei a comida, joguei as embalagens fora e fui dormir no quarto de hóspedes. Não aguentava dormir na nossa cama. Ainda não. O colchão do quarto de hóspedes era firme e os lençóis cheiravam neutro. Bom o suficiente. Enquanto eu estava lá no escuro, eu pensei na segunda. Ela ia voltar do retiro, brilhando com bem-estar e autodescoberta. Esperando voltar pro status quo. Esperando que eu estivesse sentado esperando ela decidir o que vinha em seguida. Em vez disso, ela ia receber uma ligação de Harold Fletcher sobre terminação de aluguel. E aí ia ter que enfrentar o fato de que eu tinha levado o anúncio dela a sério. Mais a sério do que ela pretendia. A última coisa que eu lembro de pensar antes de dormir foi isso. Ela tratou nosso casamento como um serviço de assinatura. Podia pausar e retomar quando quisesse. Hora de cancelar a assinatura permanentemente. Sábado de manhã, eu acordei com a cabeça clara e um plano simples. Continuar avançando. Sem segunda dúvida. Sem espirais emocionais. Só executar. Eu fiz café e comecei a passar pelo apartamento cômodo por cômodo com um caderno, documentando tudo. Sala de estar. TV era minha de antes de casarmos. Sistema de som era presente de casamento do meu lado da família.
Sofá a gente comprou junto. Podia dividir ou vender. Mesinha de centro. Dela do apartamento antigo dela. Cozinha. A maioria dos eletrodomésticos eram compras conjuntas. Panelas e frigideiras. Ela podia ficar com elas. Eu guardei meu jogo antigo no depósito dos meus pais mesmo. Pratos. Copos. Todos substituíveis. Quarto. Mobília era principalmente dela. Eu ia me virar com básicos. Roupas obviamente separavam fácil. Os cobertores extras que minha avó fez pra gente. Esses vinham comigo. Eu não tava sendo mesquinho com nada. Só prático. Pegando o que era meu. Deixando o que era dela. E não soando meio termo. Coisas podiam ser substituídas. Paz de espírito não. Por volta das 11, meu telefone tocou. Minha mãe. Oi mãe, eu atendi. Filho, eu tava preocupada doente. Seu irmão disse que tem algo rolando com você e ela. O que aconteceu? Eu respirei fundo. Ela decidiu que a gente precisa de separação. Me mandou o texto sobre isso enquanto eu tava na conferência. Aí foi pra um retiro de yoga com as amigas. Não perguntou. Não discutiu. Só anunciou. Silêncio do outro lado por um momento. Aí ela te mandou o texto. E contou pra todo mundo antes de me contar. Aparentemente. É essa menina. Minha mãe disse. E eu ouvi a raiva entrando na voz dela. Depois de tudo que você fez por ela. Você apoiou ela na mudança de carreira. Você foi paciente quando ela largou o emprego pra entender as coisas. E é assim que ela te trata. Tá tudo bem, mãe. Eu tô lidando. Como você tá lidando? Você tá bem? Honestamente. Eu tô terminando nosso aluguel. Separando finanças. Colocando tudo em ordem. Ela quer uma pausa. Ela tá ganhando uma permanente. Bom. Minha mãe disse firme. Você não merece ser tratado como opção de backup. Seu pai e eu nunca entendemos o que ela tava pensando metade do tempo mesmo. Sempre tão focada em si mesma. Eu sorri apesar de tudo. Não segura, mãe. Me diz como você realmente sente. Ela riu um pouco. Desculpa, filho. Eu sei que você amava ela. Mas ela tava agindo estranho há meses. Até eu notei no Thanksgiving. O jeito que ela mal interagia com a família. Sempre no telefone. Sua tia comentou sobre isso. Bem. Acho que eu fui o último a ver. Isso porque você é uma boa pessoa que confia nas pessoas. Não deixa isso te deixar cínico. A gente conversou mais 20 minutos. Ela ofereceu ajudar a me mudar quando eu achasse um lugar novo. Disse que eu podia ficar com ele se precisasse. Embora a gente soubesse que eu não ia aceitar. 32 anos. Voltar pros pais não era o visual. Depois que desligamos, eu voltei a organizar. Tirei as caixas que eu peguei de um depósito mais cedo e comecei a empacotar meus itens pessoais. Livros, fotos de antes do casamento, umas coisas de cozinha que eu sabia que ia precisar. Não tudo. Só o suficiente para fazer uma declaração quando ela voltasse. Por volta das 3 da tarde, eu dirigi para o outro lado da cidade para encontrar meu amigo da faculdade, Nathan Brooks. O escritório de advocacia dele era num prédio histórico convertido no centro. Modesto, mas profissional. Ele me encontrou no lobby e me levou para o escritório dele. Valeu por me ver num sábado, eu disse enquanto sentávamos. Sem problema. Me dá desculpa para atualizar papelada mesmo. Ele pegou um bloco legal e caneta. Então me conta o que tá acontecendo. Eu dei a história completa. O texto, o retiro de yoga, a terminação do aluguel, as contas bancárias. Ele tomou notas e assentiu ocasionalmente. Ok, ele disse quando eu terminei. Primeira coisa, você fez tudo certo até agora. Separando finanças, dando aviso adequado no aluguel, documentando tudo. Isso é esperto. Eu imaginei. Nesse estado, você pode pedir divórcio baseado em separação. Não precisa provar culpa. Embora o abandono dela do casamento certamente não ajuda o caso dela se as coisas forem contestadas. Eu não quero uma briga prolongada, eu disse. Eu só quero sair. Limpo, rápido, feito. Então a gente pede sem culpa. Cita diferenças irreconciliáveis. Há quanto tempo vocês são casados? 5 anos mês que vem. Filhos? Não. Propriedade além do apartamento que vocês alugam? Não. Nossos 2 carros estão nos nossos nomes próprios. Eu tenho o mais novo. Quitado. O dela ainda tem empréstimo. Nathan fez mais notas. Dívidas conjuntas. Só as usuais. Cartões de crédito nos nossos nomes na maioria. Ela tem empréstimos estudantis da pós. Esses são só dela. Bom. Isso deve ser direto então. Vamos precisar divulgar todos os ativos e dívidas.
Mas pelo que você tá contando, isso pode ser resolvido em poucos meses se ela cooperar. E se ela não cooperar? Aí leva mais tempo e custa mais. Mas honestamente, baseado no comportamento dela até agora, eu acho que ela ou vai tentar reconciliar quando perceber que você tá falando sério, ou vai assinar rápido para evitar parecer mal. Eu me encostei na cadeira. Quando a gente pode começar? Eu posso ter papelada pronta quarta. Você precisa estar oficialmente separado primeiro, porém. Ela saiu ou você? Nenhum ainda. Ela volta do retiro terça. Eu planejo deixar minha saída clara então. Ok. Começa a procurar um lugar novo essa semana se ainda não começou. Quando vocês estiverem fisicamente separados e a gente tiver todos os documentos financeiros juntos, a gente arquiva. Ela é servida. Aí a gente vê como ela responde. A gente passou mais uma hora revisando detalhes, discutindo prazos e estrategizando. Quando eu saí do escritório dele, eu tinha um roadmap claro. Sentia bem ter um plano. Fazia tudo parecer menos caótico. Na volta para casa, eu parei num depósito e aluguei uma unidade pequena. 3x3. Climatizada. Passei as próximas 2 horas movendo caixas das minhas coisas para lá. Não mobília ainda. Só itens pessoais. Criei espaço no apartamento. Tornei óbvio que eu já estava mentalmente fora. Aquela noite, eu chequei as redes sociais dela uma última vez. Outro post do retiro. Dessa vez uma foto de pôr do sol com uma citação inspiradora sobre soltar coisas que não te servem mais. A ironia era quase engraçada. Ela achava que estava soltando eu. Não percebeu que eu já estava fora. Domingo foi mais do mesmo. Organizado. Empacotado. Preparado. Liguei para uns amigos e dei a versão abreviada. A maioria foi solidária. Uns poucos pareceram surpresos. Um amigo, Derek, foi direto. Cara, honestamente. Eu vi isso vindo, ele disse no telefone. Ela tava diferente ultimamente. Naquele churrasco mês passado, ela passou o tempo todo no telefone. Mal falou com alguém. E quando você foi pegar mais bebidas, eu ouvi ela dizendo pra alguém que se sentia presa. Presa. Palavra dela, não minha. Eu não disse nada porque achei que não era meu lugar. Mas isso não me choca totalmente. Bem, ela tá prestes a se sentir bem desprendida. Derek riu sombrio. Bom pra você, cara. Sério. Você merece melhor que alguém que te trata como rede de segurança. A gente conversou mais um pouco. Marcamos jantar na semana seguinte. Sentia bem. Conectar com pessoas que estavam do meu lado sem julgamento ou drama. Segunda de manhã, eu fui pro trabalho como normal. Focado em projetos. Respondi e-mails. Sentei em reuniões. Meu chefe me puxou de lado no almoço. Tudo bem, ele perguntou. Você pareceu um pouco fora na conferência. Coisa pessoal, eu disse. Na verdade me divorciando. Mas tá resolvido. Não vai afetar meu trabalho. Ele assentiu solidário. Se precisar de tempo livre, só avisar. Agradeço, mas eu tô bem. Trabalho na verdade é uma distração bem-vinda agora. Aquela noite, eu fiz algo que tava adiando. Eu olhei nosso histórico de textos. Rolei meses de mensagens. A mudança era óbvia quando eu sabia o que procurar. 6 meses atrás, ela me mandava pensamentos aleatórios ao longo do dia. Observações engraçadas. Coisas que ela queria fazer no fim de semana. Perguntas sobre o que eu queria pro jantar. 4 meses atrás, as mensagens ficaram mais curtas. Mais funcionais. Menos pessoais. 2 meses atrás, ela parou de iniciar conversas completamente. Só respondia minhas mensagens com respostas curtas. O padrão era claro. Ela estava se desconectando há meio ano. Eu só estava ocupado demais, confiante demais, ou burro demais para notar. Eu fechei as mensagens e deletei nosso thread de textos. Não precisava mais daquela história. Amanhã ela voltava do retiro. Refrescada. Centrada. Provavelmente esperando ter uma conversa calma sobre para onde a gente vai daqui no timeline dela. Em vez disso, ela ia entrar num apartamento que já estava meio vazio e um marido que passou a semana de bem-estar dela planejando a estratégia de saída dele. Ela queria entender as coisas. Eu entendi direitinho. A resposta era simples. A gente estava acabado. Não por enquanto. Para sempre. Eu fui dormir cedo aquela noite. Queria estar bem descansado para a conversa que a gente definitivamente ia ter. A última conversa que a gente ia precisar ter como casal casado. Terça tarde, eu estava na minha mesa quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Eu deixei ir para a caixa postal, aí ouvi a mensagem 1 minuto depois. Era Harold Fletcher. Ei, só queria dar um heads up. Eu liguei para sua esposa sobre a terminação do aluguel como a gente discutiu. Ela pareceu bem surpresa. De qualquer jeito, ela tem meu número se precisar falar. Coi disse. Eu sorri. Lá tava. O primeiro dominó.
20 minutos depois, meu telefone explodiu. 7 chamadas perdidas dela em 10 minutos. Aí os textos começaram a rolar. O que você fez? O proprietário acabou de me ligar. O que é isso sobre terminar nosso aluguel? Você tá falando sério agora? A gente precisa conversar. Me liga de volta. Isso é insano. Você não pode simplesmente tomar decisões assim sem falar comigo. Esse último me fez rir alto. Um colega olhou, preocupado. Eu acenei para ele. Eu esperei mais 1 hora antes de responder. Deixei ela sentar com isso. Deixei ela entrar em pânico um pouco. Finalmente, eu digitei. Você disse que a gente tá separado. Eu tô finalizando a logística. Você tem 30 dias. Meu telefone tocou na hora. Eu declinei a chamada. Ela ligou de novo. Declinei de novo. Aí, eu não quis dizer que a gente tinha que sair. Pra onde eu vou? Eu respondi. Isso é algo que você devia ter pensado antes de anunciar separação pra todo mundo sem discutir comigo primeiro. Isso não é o que eu quis, e você sabe. Você me mandou o texto que a gente tá separado. Eu tô tratando como separação. O que exatamente você esperava? 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Finalmente, podemos por favor só falar sobre isso como adultos? Claro. Eu chego em casa por volta das 6. A gente pode falar então. Eu coloquei o telefone no silencioso e voltei pro trabalho. Sentia surpreendentemente calmo sobre tudo. Talvez porque eu tive uma semana para processar enquanto ela estava ocupada encontrando a paz interior dela. Agora ela estava tendo uma aula intensiva em consequências. Eu saí do trabalho às 5h30 e parei para pegar comida no caminho para casa. Sem motivo para cozinhar hoje. Entrei no apartamento às 6h15 carregando uma sacola de uma lanchonete local. Ela estava sentada no sofá, ainda com as roupas do retiro de yoga. Cabelo preso para trás, rosto limpo de maquiagem, parecendo menor de algum jeito. Quando ela me viu, ela se levantou. Finalmente, ela disse, eu tava te ligando o dia todo. Eu tava no trabalho. Eu coloquei a comida no balcão. Tá com fome? Você tá brincando comigo agora? Não, eu não tô com fome. Eu quero saber o que tá rolando. Eu tirei meu sanduíche e sentei na mesa da cozinha. O que tá rolando é exatamente o que você disse. A gente tá separado. Eu tô tornando oficial. Não era isso que eu quis dizer. Aí o que você quis dizer? Eu dei uma mordida, mastiguei, engoli. Me explica. Ela cruzou os braços. Eu quis dizer que a gente precisava de espaço. Tempos separados para entender as coisas. Não isso. Espaço. Ok, então você queria anunciar para todo mundo que a gente tá separado, ir de férias com suas amigas. E aí o quê? Voltar e fingir que tudo tá bem. Não era férias. Era um retiro de bem-estar. Certo. Retiro de bem-estar. Meu erro. Eu dei outra mordida. Então qual era o plano depois do retiro de bem-estar? A gente só volta pro normal. A gente ia conversar sobre isso. Entender o que a gente quer. Você não perguntou o que eu queria antes de contar pra todo mundo que a gente tá separado. Por que minha opinião importaria agora? Ela me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Porque a gente é casado. A gente é casado. Passado. Eu limpei a boca com guardanapo. Você acabou quando mandou aquele texto. Eu só tô lidando com a papelada. Você não pode estar falando sério. Eu nunca estive mais sério sobre nada na vida. Ela sentou pesado no sofá. Isso é loucura. Você tá sendo ridículo. Sou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você decidiu que queria essa separação? Eu não decidi nada. Eu só precisava de espaço para pensar. Quando você decidiu que precisava de espaço? Ela hesitou. Eu não sei. Umas semanas atrás. E nessas semanas, você pensou que talvez devia falar comigo sobre isso? Antes de anunciar para minha família, sua família, todos nossos amigos. Eu ia falar com você. Quando? Depois do retiro? Depois de já ter contado para todo mundo? Depois de já ter decidido? Eu balancei a cabeça. Você não queria uma conversa. Você queria permissão para fazer o que você já estava planejando. Isso não é justo. Sabe o que não é justo? Receber uma mensagem de texto a 300 milhas de casa dizendo que meu casamento acabou. Isso não é justo. Ela colocou o rosto nas mãos. Quando ela olhou para cima, tinha lágrimas. Eu não disse que acabou. Você disse que a gente tá separado por enquanto. Eu tô tornando para sempre. Problema resolvido. A gente pode consertar isso. A gente pode ir pra terapia. Não. Só assim? Não. Só assim. Eu terminei o sanduíche e me levantei. Você tomou uma escolha. Agora você vive com ela.
Eu já falei com um advogado. Papéis vão ser arquivados até o fim da semana. O rosto dela ficou pálido. Você falou com um advogado? Claro que falei. Você acha que eu ia ficar sentado esperando você decidir se queria me manter? Não era isso. Aí o que era? Me explica de um jeito que faça sentido. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Eu só precisava de tempo para entender se isso é o que eu quero. E eu entendi que eu não quero estar com alguém que precisa de tempo para entender se quer mim. Então a gente tá acabado. Você tem 30 dias para achar um lugar novo. Eu passei por ela em direção ao quarto para pegar roupas. Ela me seguiu. Para onde você vai? Ficar na casa de um amigo hoje à noite. Não se preocupa. Eu volto para as minhas coisas. Você mal vai notar que eu sumi. Isso é ridículo. Eu parei na porta. Virei para encarar ela uma última vez. Você disse separado. Eu só tô garantindo que a gente tá na mesma página sobre o que isso significa. Aí eu saí. Entrei no carro e dirigi embora enquanto ela ficava na porta, finalmente entendendo que por enquanto tinha data de validade. E essa data já tinha passado. As próximas 2 semanas foram um borrão de logística e silêncios desconfortáveis. Eu fiquei com Derek enquanto procurava meu próprio lugar. Ela ficou no apartamento, me mandando mensagens cada vez mais desesperadas que eu na maioria ignorei. A gente precisa conversar sobre isso direito. Eu errei. Podemos por favor só sentar? Sua mãe me ligou. Ela nem fala mais comigo. Essa última não me surpreendeu. Minha mãe tinha opiniões fortes sobre pessoas que jogavam com a vida do filho dela. Sexta tarde, a irmã dela me ligou. Eu atendi porque eu sempre me dei bem com Lauren. Oi, ela disse cuidadosa. Como você tá se segurando? Bem. Você. Confusa, honestamente. Ela tá uma bagunça. Diz que você nem fala com ela. Não tenho o que falar. Ela queria separação. Ela ganhou uma. Lauren suspirou. Olha, eu sei que ela lidou errado. O texto foi burro. O timing foi pior. Mas você não acha que você tá sendo um pouco duro? Duro seria fazer o que ela fez. Eu só tô sendo claro. Ela não quis que acabasse assim. Aí ela devia ter pensado no que ela realmente queria antes de anunciar pra todo mundo. Eu pausei. Lauren? Ela te contou que ia fazer isso antes de me mandar texto? Silêncio do outro lado. Aí baixinho. É. Ela mencionou que estava pensando nisso. Quando? Talvez uma semana antes da conferência? Eu deixei o silêncio falar por mim. Lauren não tinha mais nada para adicionar, e eu não ia dar corda para a defesa dela. Desliguei sem despedida. As semanas seguintes foram mecânicas. Encontrei um apartamento novo, estúdio pequeno, mas meu. Assinei o contrato sozinho. Nathan mandou os papéis do divórcio na quarta, como prometido. Ela foi servida na sexta enquanto estava no trabalho. Recebi a confirmação por e-mail e entregue em mãos. Sem resistência. Ela tentou ligar 14 vezes naquele dia. Deixei todas caírem na caixa postal. À noite, um texto longo, e isso é real? Você tá ao mesmo fazer isso? A gente pode conversar antes de assinar qualquer coisa? Respondi uma linha e você anunciou sem conversar. Agora é minha vez. No sábado, voltei ao apartamento velho com Nathan e um caminhão de mudança. Ela estava lá, sentada no chão da sala vazia, rodeada de caixas com o nome dela. Olhos inchados, mas sem lágrimas novas. Você levou até o abajur que eu trouxe da casa da minha avó? Perguntou, voz rouca. Era meu antes de casar, eu disse. Você levou a cafeteira que a gente comprou junto. Estamos quites. Ela tentou de novo e eu errei o texto. Errei o timing. Mais 5 anos, não joga fora assim. Eu parei na porta, caixa nas mãos. Você jogou quando transformou nosso casamento em por enquanto. Eu só terminei o serviço. Nathan pigarreou. Hora de ir. Ela se levantou, trêmula. Vou assinar, disse baixinho. Sem briga. Só, me avisa quando tiver a data final. Eu assenti. Vai ter. 3 meses depois, o divórcio saiu sem contestação. Ela ficou com as dívidas dela, eu com as minhas. Dividimos o que sobrou por valor, não por sentimento. O apartamento foi esvaziado no prazo. Harold devolveu o depósito proporcional, metade para cada. Mudei para o meu estúdio numa segunda-feira chuvosa. Sem fotos na parede ainda. Só uma caixa de papelão com o essencial. Derek apareceu com pizza e cerveja. Pronto pro capítulo 2? Perguntou. Eu abri uma lata. Capítulo 1 acabou quando ela apertou pause. Esse aqui eu controlo o controle remoto. Ela me mandou um último texto na noite da sentença final, em boa sorte. De verdade. Eu li, deletei, bloqueei o número. Não era raiva. Era fechamento. Instalei uma câmera na porta nova, não por paranoia, mas por paz.
Algumas lições a gente aprende na Marran. Casamento não é assinatura com pausa grátis. É contrato vitalício ou cancelamento definitivo. Eu escolhi o segundo. E pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem olhar o telefone.